A narrativa começa em um ambiente escolar animado, onde dois estudantes atraentes estão no centro das atenções, tratados como estrelas por seus colegas. Um garoto observa a cena, notando como as pessoas se aglomeram ao redor de Yusei, ansiosas para conversar com a garota encantadora ao seu lado. Ele presume que esses dois se tornarão as figuras centrais da classe. Nosso protagonista é amigo de infância de Yusei. Em casa, sua irmã pergunta sobre a sua experiência no ensino médio. Ele responde que as pessoas lembram de seu nome, Muji Fukushuki. Sua irmã o provoca sobre encontrar uma parceira, mas ele pede que ela pare. Ela insiste que ele poderia ser bem querido por sua gentileza e percepção social. Ele discorda, sentindo que todos o veem como intocável. Sua irmã esclarece que ter uma parceira é diferente de interesses românticos ou amigos, mas ele permanece confuso. Ele vai para a escola, lembrando sua irmã de não se atravar para o trabalho. Na escola, ele encontra amigos e reflete sobre como as posições de todos na classe ficaram claras. Seu amigo de infância, Fujisaki Yusei, destaca-se como a figura carismática da classe, com um charme que lembra uma celebridade. Na quadra de basquete, ele confia em suas habilidades, tendo entrado para o time principal e estando pronto para levá-los aos campeonatos nacionais. Ao observar a cena, seus olhos pousam em Kurhen, uma ídolo talentosa cujo vídeo de dança nas redes sociais a tornou uma sensação da noite para o dia. A reputação impecável de K como estudante de elite é equiparável apenas à sua personalidade calorosa e inclusiva. Não é surpresa que ela tenha se tornado rapidamente a garota mais desejada da escola, com ele entre seus admiradores. Sem que ele percebesse, ele assumiu um papel único na classe, o de consultor amoroso confiável, carinhosamente conhecido como Santuário Fukushaki. Esse desenvolvimento inesperado começou quando Kurhen conheceu nosso jovem e comentou sobre a sorte de seu nome. À medida que a notícia se espalhava, mais e mais estudantes começaram a buscar seus conselhos sobre assuntos do coração. Enquanto Fukushaki faz uma pausa para o almoço, um grupo de estudantes se aproxima, buscando sua orientação. Ele se pergunta se terá que pular o almoço novamente hoje. Nesse momento, Yusei intervém, dizendo aos estudantes que Fukushaki precisa comer primeiro e que eles devem voltar depois. Yusei os lembra de serem atenciosos com as emoções dos outros, pois isso é essencial para construir relacionamentos fortes. Seu amigo pergunta se não é desgastante lidar com esses pedidos diariamente e se ele não está achando difícil. Fukushaki o tranquiliza com um sorriso, dizendo que pode oferecer conselhos amorosos com base no que aprendeu com outros. Seu amigo sugere que ele adote uma abordagem mais relaxada. Fukushaki pensa consigo mesmo, que seria inconveniente se mais pessoas se reunissem, então ele deveria encontrar um lugar mais tranquilo. Ele reúne seus pertences e sai da sala de aula. Enquanto caminha pelo corredor, considera encontrar uma área isolada, talvez o terraço. No caminho, encontra duas garotas, uma delas chorando amargamente. Sua amiga menciona que Yusei a rejeitou, dizendo que ela não tinha chance com Kurhen, a garota mais popular da classe. Ele sobe as escadas pensando que todos parecem acreditar que Yusei e Kurhen seriam um par perfeito. Ele se lembra de como todas as garotas da escola se apaixonaram por Yusei. Ao subir as escadas, avista Yutaban dormindo. Ele hesita em perturbá-la, mas seu olhar persiste até que ela desperta abruptamente. Ele pede desculpas por assustá-la. Ela pergunta como ele sabe seu nome, e ele esclarece que estão na mesma classe. Coincidentemente, uma forte raja de vento atravessa a janela aberta, fazendo-a tremer. Ele se levanta rapidamente para fechar a janela, inicialmente com dificuldade, mas ela ajuda, estabilizando a mesa. Com a ajuda dela, ele consegue fechar a janela. Ela o agradece chamando-o de nome, o que o surpreende, mas ele fica feliz em ajudar. Após um breve contato visual, eles compartilham uma risada. Ele retorna à mesa à sua posição original, antes de sair comentando sobre o vento Ford, dizendo que não é ideal para comer ao ar livre. Ele pede desculpas novamente por perturbá-la, e se despede. Enquanto se afasta, reflete se essa foi a primeira conversa deles e se ele o achou estranho. Enquanto isso, Yuban fica parada pensando que ele é tão gentil quanto ela imaginava. No campo de jogos, Kira Ui está torcendo entusiasticamente por Yusei, com Yuban também presente. Dois garotos por perto olham para Kurhen e cochicham entre si. Um deles menciona que Kurhen e Yuban se conhecem desde a infância. O outro observa a diferença marcante entre a personalidade extrovertida de Kurhen e a natureza mais reservada de Yuban. Fukushaki ouve isso e pensa que os garotos estão sendo injustos. Yuban pode ser tímida, mas tem uma maneira gentil e adorável. Enquanto joga futebol, reflete sobre como tanto Kurhen como Yuban são semelhantes a ele e Yusei, mas acredita que está apenas percebendo suas próprias emoções no comportamento delas. Após o jogo, todos elogiam Fadisaki, mas Fukushaki observa Kurhen e Yuban ambas focadas em Yusei.
Kiraui o chama de excepcional, e como melhor amigo de Yusei, nosso jovem sente que o entende melhor que ninguém. Ele dá um tapa nas costas de Yusei em apreciação, sem perceber o olhar de Yuban. Na sala de aula, ele está ocupado dando conselhos amorosos aos colegas. Quando termina, considera ir para casa. De repente, uma garota toca seu ombro. É Kurhan. Ela hesita ao perguntar se pode falar com ele. Ele fica surpreso e nervoso, encarando-a com espanto. Ele levanta rapidamente e pergunta sobre suas intenções. Ela menciona as visitas ao santuário Fukushaki, com um ar envergonhado. Com o olhar, ela menciona que precisa discutir algo. Fukushaki pensa consigo mesmo que Yu-chan provavelmente está ali por causa de Yusei. Ele se lembra de como ela o elogiava mais cedo, e de como todos assumem que eles são feitos um para o outro. Ele percebe que a garota mais popular da escola o procurou buscando conselhos sobre como lidar com seus sentimentos por seu melhor amigo, o garoto mais desejado da escola. Ele se lembra de responder com cuidado e ouvir atentamente, mas seu coração acelerado leva a melhor, e ele deixa escapar que não está em posição de ouvir sua história. Toda a classe está observando, e eles começam a murmurar entre si. Ela parece chocada. Ele rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que tem outro compromisso e precisa sair imediatamente. Com um pedido de desculpas apressado, ele foge. Ao sair, reflete sobre o quão mal lidou com a situação, fugindo sem uma razão válida e recorrendo à mentira. Mais tarde, no trem, ele reflete sobre o fato de que a garota que todos admiram tem sentimentos por seu melhor amigo. Ele deveria estar feliz por ele. Nesse momento, ele avista Yuzuban no trem e acha uma coincidência que estejam no mesmo vagão. Ele se pergunta se iniciar uma conversa seria inconveniente, e ele também não está com vontade de falar. De repente, ele percebe uma situação preocupante. Alguém suspeito está incomodando Yuzuban. Ele se pergunta se isso está acontecendo porque ela é muito tímida para se impor. Será que ela está sendo alvo por causa de sua natureza gentil? Ele decide que precisa intervir rapidamente para ajudá-la. No entanto, ele fica ansioso e preocupado, temendo não estar equipado para ajudá-la. Ele pensa que, se intervir e chamar atenção para ela, isso só piorará seu sofrimento. Ainda assim, ele não consegue ignorar a situação e fingir que não viu nada. Determinado a não se decepcionar, ele pondera qual seria a melhor atitude, pensando em como ajudá-la sem causar mais danos. Então, ele a chama, e ela se assusta com sua abordagem repentina. Ele abre caminho, dizendo que sua amiga está esperando por ele, e o casal, relutante, cede espaço. Ao fazer isso, ele se posiciona protetoriamente à frente dela, protegendo-a do assediador. Quando ela se acalma, ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem agora. Ele se vira para o assediador, pensando que denunciará o incidente à equipe da estação mais tarde. Ela expressa a gratidão por sua intervenção oportuna. Ao olhar para ela, ele fica impressionado com sua proximidade e instintivamente dá um passo para trás, pedindo desculpas por seu movimento repentino. Ele teme que sua atitude desesperada possa tê-la deixado desconfortável sem querer. Ele a informa que descerá na próxima estação. Ao olhar para o rosto dela, ele percebe que ela quer dizer algo. Ele entende sua mensagem não verbal e oferece um sorriso tranquilizador, prometendo que não contará o incidente a ninguém. Ela segura sua camisa e o agradece novamente, perguntando se estaria disposto a tomar um chá com ela como sinal de agradecimento. Eles desfrutam de uma refeição em um restaurante. Ela elogia a comida, e ele concorda. Ela menciona com leveza seu amor por doces, provocando-o por sua diversão. Após terminarem a refeição, ela expressa gratidão novamente por sua ajuda corajosa mais cedo. Ele reconhece o agradecimento, mas admite sentir-se covarde. Ele revela que antes fugiu de uma garota que admira, que havia visitado o santuário Fukushaki. Ele reflete sobre seu comportamento, considerando-o totalmente lamentável. Inspirada por sua honestidade, ela compartilha suas próprias lutas com ansiedade e dificuldade em se expressar para os colegas, o que ela acha profundamente humilhante. Ele se solidariza, admitindo que muitas vezes luta para encontrar as palavras certas e depende de palavras de preenchimento para manter as conversas. Ele admite que iniciar conversas é um desafio, deixando-o com a sensação de ser um mecanismo defeituoso. Ela sorri, indicando que entende suas dificuldades. Então, ela faz uma pergunta instigante. Em que momento ela começou a perceber o mundo como um lugar assustador? Ele fica surpreso com a descrição dela do mundo, como assustador. A causa subjacente de sua insegurança pode ser o medo, especificamente o medo de ser rejeitada pelos outros e pela pessoa que ela admira. Ele responde mencionando sua intenção de se desculpar com Kureia no dia seguinte.
A expressão dela muda para surpresa, e ela pergunta se a garota que ele mencionou antes era realmente Yu-chan. Ele sorri timidamente, decidindo revelar a verdade. Ele confessa que acha Kureya-san cativante, embora seja um sentimento que possa parecer tolo. Ele teme que ela zombe dele, mas ela garante que não fará, revelando que está enfrentando um dilema emocional semelhante. Ele se lembra da conversa anterior e pergunta se a pessoa que ela admira é realmente Yusei. Os olhos dela se arregalam de espanto e ela tosse, surpresa. Ele revela que a observou durante a educação física e diz que Yusei é seu melhor amigo. Ele oferece apoiá-la se ela estiver disposta a aceitar. Ela explica que não é o que ele pensa, reconhecendo as qualidades excepcionais de Yusei, mas hesitando em detalhar seus sentimentos. Ele a observa, sentindo a sinceridade das suas emoções. Ele declara que não precisa namorar Kureya-san ou algo assim. Seu desejo genuíno é conseguir interagir com Kureya-san com confiança. Ela ecoa seu sentimento, expressando seu desejo próprio de se comunicar de forma aberta e honesta com a pessoa que admira. Ele reflete sobre a semelhança de seus objetivos e propõe uma ideia. Eles podem se apoiar mutuamente para superar suas lutas compartilhadas, ajudando um ao outro a ignorar seus medos. Praticando conversas juntos. Ele ensaiará interações com Kureya-san e ela fará o mesmo com Yusei. O rosto dela se ilumina de entusiasmo enquanto responde que conseguir conversar normalmente com qualquer pessoa seria realmente maravilhoso. Ele concorda, compartilhando seu entusiasmo por se tornarem comunicadores mais confiantes. Ele estende a mão, convidando-a a se juntar a ele nessa jornada. Ela aperta sua mão e, nesse momento, eles formam um vínculo significativo, marcando o início de uma bela amizade. Ele sorri internamente, reconhecendo que ela se tornou sua primeira amiga mulher e, de certa forma, alguém especial, o tipo de pessoa que sua irmã provocaria, chamando de namorada. Ao cair da noite, Yusuba se imerge em uma música suave e relaxa na banheira. Enquanto se banha, reflete sobre os eventos do dia, sua mente reprisando as memórias. Ela olha para a mão, um rubor se espalhando por suas bochechas ao se lembrar de segurar a mão dele e de ter uma longa conversa. Ela recorda suas palavras sinceras. Ele não aspirava a namorar Kureya-san ou qualquer outra pessoa. Apenas desejava olhar nos olhos dela e conversar com confiança. Isso contrastava com outro garoto que ofereceu dinheiro para ajudá-lo a conquistar o afeto de Kureya-san. Yusuba reflete que Fukushuki é o primeiro garoto a expressar sentimentos tão sinceros para ela. Ela pondera sobre a simplicidade do desejo dele, imaginando como seria realizar um desejo tão modesto. Sua reflexão é interrompida pelo toque do celular. Ela lê a mensagem de Kureya-chan, que confidencia que Modi-kun estava evitando-a naquele dia, deixando-a magoada e incerta sobre os sentimentos dele. Yusuba se solidariza com as preocupações de Kureya-chan, percebendo que também estava preocupada com isso. Ela considera compartilhar essa informação com Modi-kun, mas hesita, sabendo que Kureya-chan talvez prefira discrição. Yusuba coloca o celular de lado, seus pensamentos voltando ao dia em que conheceu Modi. A memória permanece clara em sua mente. Ela espera um dia poder dizer a ele o quanto sua presença realmente impacta os outros. Enquanto Fukushuki saboreia seu café da manhã, ele se lembra da conversa com Yusuba, onde prometeram se tornar normais juntos. Agora ele reflete sobre o significado disto e se pergunta quais passos específicos precisa tomar para alcançar isso. Sua irmã nota seu olhar distante e pergunta sobre seus pensamentos. Ele compartilha suas reflexões, admitindo que está pensando no que significa ser normal. Sua irmã o provoca brincando, sugerindo que ele está ficando existencial logo de manhã cedo. Ela pergunta se ele descobriu uma paixão ou interesse para se dedicar no ensino médio. Ele responde vagamente, sugerindo que talvez tenha encontrado algo, mas primeiro precisa se reconciliar com Kureya-san. Sua irmã pergunta quem é Kureya-san, e ele a chama de deusa. Ela ri dizendo, os estudantes de hoje são bem universais. Enquanto Modi-kun está na sala de aula, ele reflete sobre a melhor forma de se desculpar com Kureya-san. Ele a vê de relance e presume que ela também deve estar se sentindo constrangida. Ele decide que é sua responsabilidade iniciar uma conversa. No entanto, seu nervosismo toma conta,
e ele pensa que correr esse risco é muito embaraçoso, até potencialmente fatal. Ele respira fundo, decidindo que é mais sábio esperar até depois da escola. Nesse momento, Akiyama se aproxima e pergunta o que ele está fazendo. Forçando um sorriso, Mod-kun diz que está apenas se alongando. Akiyama o elogia pela iniciativa e sugere se juntar a ele. Enquanto isso, Mod lança outro olhar para Kureya-san e pensa que deveria ser ele a falar com ela. Ele nota que ela também está olhando para ele. O rosto dela cora quando os seus olhos se encontram e ela pisca sutilmente. Esse gesto abala a confiança de Mod, deixando-o abalado e tremendo. Ele pensa consigo mesmo que seu coração quase parou. Um colega de classe pergunta sobre seu comportamento estranho e ele não consegue evitar estremecer, sentindo-se completamente intimidado pela ideia de falar com ela. Seu colega comenta sobre seus joelhos trêmulos, dizendo que nunca viu alguém exibir um comportamento tão incomum. Ele sai apressadamente da sala de aula, avistando-a. Então ele se aproxima dela, inicialmente falando com confiança, mas logo ficando desconcertado. De repente, ele abaixa sua cabeça, pedindo desculpas por tê-la ignorado e saído abruptamente no dia anterior. Os olhos dela se arregalam de espanto e ela tranquiliza, dizendo que não há necessidade de se preocupar com isso. Ela também se desculpa por tê-lo incomodado repentinamente. Enquanto isso, alguém observa sua conversa de longe, lembrando-se das palavras dela do dia anterior. Ele sussurra para ela, perguntando se ela gostaria de discutir algo, sugerindo que poderiam conversar depois da escola ou em outro momento. Ela sussurra de volta, concordando que agora é um momento adequado também. Ele fica surpreso e, enquanto seus colegas começam a se agitar, ele se preocupa que todos assumam que ele tem sentimentos românticos por ela. Ela fala alto, anunciando que quer se desculpar com ele. Ela explica que seu comentário anterior sobre o Santuário Fukushaki ser um nome de sorte parece ter desencadeado algo e ela quer se redimir. Ela menciona que Fujisaki-kan também fez um comentário semelhante, e ela tem se sentido arrependida, pensando que causou-lhe angústia. Ao ouvir isso, seu mal-entendido é esclarecido, e ele percebe o que aconteceu no dia anterior. Ele a tranquiliza, dizendo que não há necessidade de se preocupar, e que não foi culpa dela. Ao olhar para o rosto dela, ele acha incrivelmente adorável, e diz que não é problema. Nesse momento, Yusei chega e diz a ela não se preocupar, explicando que ele não ficaria chateado por algo tão trivial. Yusei adiciona que é por isso que todos confiam demais nele. Ino-kan se aproxima e se desculpa com ele por ter se deixado levar e falar demais. Com os pensamentos acelerados, ele se lembra de que Ino-kan foi o primeiro a falar. Yusei brinca dizendo que, se ele é um santuário, deveria receber uma doação, e de uma certa forma se oferece para pagar o almoço de Mod. Yuzuba assegura a todos que está tudo bem e que não se preocupem. Ele pensa consigo mesmo perplexo com a súbita demonstração de gentileza. Ela comenta que a situação foi estressante. Ele se sente grato e pensa que precisa agradecê-la. Ele olha para Yuzuba-san, que acena para ele, e ele responde com um sinal de vitória, simbolizando sua aliança bem-sucedida. Mais tarde, ele alcança Yuzuba, e ela pergunta se tudo correu bem. Ele expressa sua gratidão e não consegue evitar lembrar do momento em que ela piscou para ele. Ao relembrar, seu coração começa a acelerar, e ele compartilha o encontro com Kureya, perguntando se ela faz isso com frequência. Ela sugere que pode ser um gesto habitual dela, explicando que quando fica ansiosa, ela inconscientemente fecha um olho. Ele sorri, achando esse traço encantador, e pensa consigo mesmo que isso não tem necessariamente um significado especial. Ele então elogia Yuzuba por conhecer Kureya tão bem, como de se esperar de uma amiga de infância. Ela responde orgulhosa que é a sua senpai afinal. Ele admira a coragem dela em se desculpar, apesar do nervosismo, e pensa que é notável que ela se importe com alguém como ele. Enquanto estão sentados juntos, ele a lembra que agora é a vez dela de falar com Yusei. Ela fica apreensiva, confessando que não tem confiança para conversar cara a cara com o astro esportivo da escola. Ele a tranquiliza, dizendo que tudo vai ficar bem, oferecendo-se para apresentá-la a Yusei e aconselhando-a a apenas conversar casualmente. Ela pergunta o que ele quer dizer com o conversa casual, e ele explica que ela poderia perguntar a Yusei algo leve, como o que ele comeu no café da manhã.
Ela se pergunta se esse é realmente um tópico adequado para um primeiro encontro. Ele reflete e diz a ela que ela está certa. Perguntar sobre o café da manhã do nada pode ser estranho. Ele pede desculpas e admite que também não é ótimo em socializar, sugerindo que, para se darem bem, precisam encontrar algum ponto em comum. Ela pergunta sobre os interesses de Fujisaki-kun, e ele responde que provavelmente são basquete e colecionar tênis. Ela diz que não acha que conseguiria acompanhar esses tópicos e pergunta se há algo mais. Ele inverte a pergunta perguntando o que ela gosta. Ele explica que talvez possam encontrar um interesse em comum através dos hobbies dela. Ela revela que, embora não se considere uma fã, assiste muito anime e lê mangá. Ele fica animado dizendo que também é entusiasta de anime, assistindo ao primeiro episódio de cada nova série a cada temporada com o mesmo entusiasmo. Ela pergunta o que ele está assistindo nesta temporada. Ele responde que há muitos programas ótimos, mas então percebe que discutir isso não ajudaria na situação deles. Ambos estão com o coração acelerado. Ela pensa que ficou um pouco empolgada demais. Ele compartilha que, além de anime, também assiste VTubers. Ela revela que já trabalhou como VTuber. Ele fica surpreso, perguntando se ela realmente fez isso. Ela explica que achou difícil manter conversa sozinha e teve dificuldade em responder aos comentários, o que a levou a abandonar o canal. Ele reconhece a experiência dela, admitindo que não acha que conseguiria fazer isso também. Ambos percebem que a conversa não está fluindo bem. Ele pergunta se ela gosta de ler mangá e ela confirma. Ele menciona que acredita que Yusei gosta de mangás relacionados ao basquete. Ela revela que leu alguns mangás de basquete bem conhecidos. Eles finalmente descobriram um tópico para explorar com Yusei. Ele propõe que discutam mais após a escola. Notando a expressão ansiosa dela, ele se lembra de sentir algo semelhante mais cedo. Ele expressa gratidão e relata como suas pernas tremeram quando se aproximou de Kureya-san naquela manhã. Ele percebe o quão reconfortante é ter alguém o apoiando. Ele a tranquiliza, dizendo que Yusei é uma pessoa gentil e compreensiva, então ela não precisa se preocupar, e ele também estará presente. Ela fica calma e composta, sugerindo que passem o tempo restante discutindo anime. Ele concorda e eles começam a compartilhar pensamentos sobre seus programas de anime favoritos da temporada. Quando a aula termina, os alunos começam a se despedir e se preparar para sair. O Si planeja participar de sua atividade no clube extracurricular, mas antes que ele possa ir, Fukazuki o chama e pede um momento de seu tempo. Curioso, o Si se pergunta sobre o que poderia ser, imaginando brevemente que Fukazuki talvez queira se juntar ao clube de basquete. No entanto, Fukazuki esclarece rapidamente que não é sobre isso. Ele então apresenta Yua ao Si, explicando que ela quer conversar sobre algo. Yua, visivelmente nervosa, hesita no início, gaguejando enquanto seus olhos alternam entre eles. Percebendo isso, Fukazuki lhe dá um sorriso gentil e encorajador, esperando acalmá-la. Eventualmente, Yua consegue se apresentar, e Yusi responde educadamente, fazendo o mesmo. Fukazuki acha a apresentação divertidamente constrangedora, já que ambos são, na verdade, colegas de classe que já deveriam se conhecer. De seu assento, Kureya observa os três interagirem, em silêncio. O Si pergunta sobre o que Yua quer falar, mas ela hesita novamente, suas palavras falhando até que olha para Fukazuki, o que, de alguma forma, a ajuda a encontrar sua voz. Yua explica que ouviu de Fukazuki que o Si gosta de ler mangás de basquete e gostaria de uma recomendação de um bom para ler. O Si admite que lê bastante mangás de basquete e começa a pensar em qual título sugerir. Enquanto isso, Fukazuki se sente satisfeito por tudo estar se desenrolando como ele esperava. O Si diz que a maioria das séries que leu são boas, mas se tiver que escolher apenas uma, recomenda que Yua leia Sura. No momento em que Fukazuki ouve isso, ele se lembra que Sura é um dos lendários mangás shounen publicados na Shihan Manga Weekly. Ele observa a expressão de Yua e supõe que ela já conhece o mangá. No fundo, ele sente que se continuar desempenhando seu papel como amigo apoiador, talvez consiga até arranjar um encontro entre o Si e Yua perto da passagem de trem sagrada, um lugar conhecido por encontros românticos. O Si então menciona outro título, Slime Dunk. Antes que Yua possa dizer algo, ele começa a explicar a trama inteira em detalhes. Fukazuki se pergunta silenciosamente por que o Si ficou tão falante de repente, mas ri suavemente e comenta que a história parece interessante.
Yua parece ligeiramente surpresa e Fukasuki nota sua reação. Pensando que ela talvez não saiba muito sobre o mangá, ele imagina brincando que ela poderia ser um slime e decide ajudá-la a manter a conversa. Ele pergunta a Yua que tipo de mangá ela já leu. Yua responde que gosta muito de Shuroko no Basket. O Si concorda, dizendo que é uma série fascinante, e Yua assente entusiasmadamente, admitindo que gosta especialmente do personagem Sabominei. O Si sorri e diz que gosta do jeito que esse personagem joga, especialmente porque ele joga na mesma posição que o Si quando joga basquete. Sentindo que a conversa finalmente flui bem, Fukasuki decide que pode ser um bom momento para se retirar. Mas ao dar um passo para trás, Yua agarra levemente a parte de trás de seu uniforme, implorando silenciosamente para que ele não a deixe sozinha. O Si continua falando sobre o mangá, descrevendo cenas e personagens com entusiasmo. Vendo o desconforto de Yua, Fukasuki decide ficar um pouco mais. De repente, Kuria aparece atrás de Fukasuki e pergunta sobre o que os três estão falando. Sua chegada inesperada assusta Fukasuki, que fica paralisado por um momento. Kuria parece confusa com a reação dele e pergunta desde quando Fukasuki e Yua ficaram tão próximos. O Si também parece surpreso ao saber que os dois parecem se conhecer. Fukasuki explica rapidamente que eles se encontraram por acaso no treino de anterior. Kuria elogia Fukasuki por ajudar Yua a se tornar mais aberta e sociável, expressando gratidão genuína por isso. Fukasuki olha para ela e nota que ela parece sinceramente emocionada. Após um tempo, o Si se desculpa com Yua, explicando que precisa ir para sua atividade no clube, e promete conversar novamente outra vez. Kuria também diz que precisa correr para sua aula particular. Antes de sair, ela se aproxima e pede, em voz baixa, para falar com Fukasuki por um momento. Sussurrando, Kuria pede que ele continue sendo amigo de Yua, dizendo que ela é realmente uma garota gentil. Fukasuki fica surpreso com o pedido repentino e se vira para ela, mas antes que possa responder, Kuria coloca o dedo nos lábios, sinalizando para que ele fique quieto. Ele assente em concordância e ela agradece calorosamente antes de partir. Quando Kuria se vai, Fukasuki solta um pequeno suspiro de alívio, achando ligeiramente divertido que ela tenha se juntado à conversa tão inesperadamente. Ainda assim, ele está feliz por ver que Yua finalmente conseguiu conversar confortavelmente com o Si. Justo quando começa a relaxar, ele nota que Yua está pálida e donta. Seus olhos perdem o foco por um momento e ela cambaleia levemente. Preocupado, Fukasuki percebe que ela pode estar ficando sem oxigênio e prestes a desmaiar. Yua é levada para a unidade de saúde da escola, onde descansa por um tempo até que sua condição melhore. Quando se sente melhor, ela agradece calorosamente à equipe pela ajuda. Enquanto isso, Fukasuki verifica como ela está, perguntando como se sente. Yua explica que após um breve descanso está se sentindo muito melhor. Fukasuki dá uma risadinha e diz que ela deve ter ficado extremamente nervosa antes. Ele então se oferece para acompanhá-la até meio caminho de casa, para que eles possam conversar sobre como as coisas foram naquele dia. Yua concorda e eles saem da escola juntos. Enquanto caminham, Fukasuki reflete que o dia pode ser considerado um sucesso no geral. Ele admite que estava preocupado no início sobre como as coisas poderiam se desenrolar, mas no final, Yua conseguiu ter uma conversa normal com o Si. Yua responde que quando Kuria apareceu, ela não conseguiu mais falar direito. Ela explica que quando está com apenas uma outra pessoa, ainda consegue conversar, mas quando há mais de 2 pessoas na conversa, ela perde completamente a capacidade de falar. Fukasuki assente, compreendendo. Ele se identifica com o que Yua diz, pois também acha difícil participar quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Yua continua, dizendo que às vezes entra em pânico e interrompe acidentalmente na hora errada, o que deixa os outros desconfortáveis. Ouvindo-a, Fukasuki começa a suspeitar que eles podem compartilhar experiências passadas semelhantes, talvez algum tipo de trauma social, e é por isso que ele entende tão bem os sentimentos dela. Ele sente uma estranha conexão com ela. Yua olha para ele com curiosidade e pergunta o que ele quer dizer. Fukasuki não entra em detalhes, mas pensa no futuro, dizendo a si mesmo que o próximo objetivo deles deve ser manter uma conversa com 4 pessoas ao mesmo tempo. Enquanto continuam caminhando, eles chegam a um cruzamento perto de um supermercado. Yua para subitamente e diz que quer passar ali para comprar algo. Fukasuki parece um pouco confuso e Yua explica que atualmente mora sozinha. Ela também ouviu que o supermercado está com um grande desconto hoje, então decide comprar ingredientes para o jantar ali.
Fukasuki acha inusual uma estudante do ensino médio morar sozinha, mas não pergunta mais. Ele entende e se despede educadamente, preparando-se para ir embora. Mas, antes que possa partir, ele nota que Yua está procurando algo em sua bolsa, parecendo um pouco preocupada. Ela murmura que esqueceu de trazer sua sacola reutilizável. Fukasuki presume que ela está preocupada por ter que pagar extra por uma sacola plástica, mas está enganado. Yua explica nervosa que o que realmente a incomoda é ter que responder quando o caixa fizer uma pergunta. Ele não entende imediatamente e se pergunta por que isso seria um problema. Ele diz que ela poderia simplesmente assentir ou responder brevemente. Yua balança a cabeça e diz que ele é inocente demais, porque o caixa vai perguntar que tamanho de sacola plástica ela quer. Só então ele percebe o que ela quer dizer e finalmente entende sua hesitação. Um trovão ecoa pelo céu, ressoando pelas ruas e assustando tanto Fukasuki quanto Yua. Um momento depois, a chuva começa a cair, ficando mais forte a cada segundo, até que o som dela abafa quase tudo ao redor. Yua rapidamente tira os fones de ouvido para protegê-los da chuva, guardando-os cuidadosamente sob o uniforme e segurando-os contra o peito. Um lugar para se abrigar. Yua assente em concordância e, juntos, eles correm pela chuva, os sapatos chapinhando nas poças que já começaram a se formar na calçada. Após alguns minutos, eles chegam à entrada de um prédio próximo. O telhado oferece um espaço estreito onde podem ficar secos, embora ambos já estejam encharcados. O cabelo deles gruda no rosto, e a água pingando de suas roupas cria pequenas ondulações no chão. Fukasuki olha para o aguaceiro lá fora, torcendo para que termine logo, pois já sente o quão complicada a situação se tornou. Enquanto está ali recuperando o fôlego, ele nota que Yua tirou os fones de ouvido. Ela os seca cuidadosamente com um lenço, limpando cada parte antes de guardá-los de volta no estojo. O movimento é lento, quase meticuloso, como se o pequeno ato a ajudasse a se concentrar no silêncio entre a chuva. Após guardar o estojo na bolsa, ela ajusta ligeiramente o uniforme. É então que Fukasuki percebe o quão transparente ficou a camisa molhada dela. Por um breve momento, ele fica paralisado, sem saber como reagir. Sua expressão muda tão rápido que Yua percebe. Ela o olha com um olhar questionador, sem saber o que causou seu desconforto repentino. Fukasuki imediatamente vira a cabeça, insistindo que não há nada errado. Embora sua voz soe rápida demais para ser convincente, ele se concentra na chuva lá fora, tentando se distrair. Yua pisca, ainda confusa com o comportamento dele. Quando ele se move ligeiramente para se afastar, ela instintivamente estende a mão e segura a manga dele, pedindo que não saia na chuva novamente. A mão dela permanece ali por alguns segundos a mais do que ela pretendia. O contato inesperado faz Fukasuki sentir um choque, e ele sente seu pulso acelerar. Ele se força a ficar calmo, fechando os olhos por um segundo, como se isso o estabilizasse. Ele diz a si mesmo que está tudo bem, e que só precisa manter a distância para evitar tornar as coisas mais constrangedoras. Tentando soar composto, ele sugere que ela ajuste o cardigã, já que o uniforme ainda está molhado. Yua olha para baixo e, para sua surpresa, percebe que o tecido ficou transparente. O constrangimento rapidamente passa por seu rosto, e ela puxa o cardigã ao redor de si mesma apressadamente. Suas palavras de agradecimento são baixas, quase perdidas no som da chuva batendo no chão. Observando-a, Fukasuki percebe que Yua não tem ideia do quão naturalmente encantadora ela parece. É algo que ela não parece notar, e essa inconsciência em si parece estranhamente sincera para ele. O silêncio entre eles é logo interrompido pelo som de passos se aproximando. Shuko chega segurando um grande guarda-chuva e observando a cena à sua frente. Ela olha para os dois, tão próximos, e leva um momento para processar o que está vendo. Sua presença muda a atmosfera imediatamente, e Fukasuki sente sua mente ficar em branco. Antes que ele possa dizer algo, Yua solta um espirro suave ao seu lado. Ela pede desculpas em voz baixa, os ombros tremendo ligeiramente de frio. Vendo isso, o tom de Shuko muda de surpresa para preocupação. Ela observa Yua cuidadosamente, avaliando a situação. Quando Yua menciona que sua casa fica em Nanhuji, Shuko percebe o quão longe é, cerca de 4 estações de trem. Fukasuki faz um cálculo rápido em sua cabeça. A distância significa pelo menos uma viagem de 30 minutos, possivelmente mais. Com a chuva ainda caindo, a ideia de Yua viajar tão longe com roupas molhadas o deixa inquieto.
Shuko então toma uma decisão rápida. Ela diz a Yua que ela deveria ir para sua casa, explicando que pode emprestar roupas secas e deixá-la descansar um pouco. Yua hesita, dizendo que não quer incomodar, mas Shuko a garante que não há incômodo nenhum. Ela adiciona que queria conversar com Fukasuki sobre algumas coisas mesmo, o que pega tanto Fukasuki quanto Yua desprevenidos. Não há muita discussão. Shuko aponta para o carro estacionado próximo e diz para eles entrarem. Após trocarem um breve olhar, Yua assente, ainda tímida, mas silenciosamente grata, e Fukasuki concorda também. Eles saem debaixo do abrigo, seguindo Shuko pela chuva até chegarem ao carro. Dentro do carro, o som das gotas de chuva batendo no teto se torna um ritmo, constante, suave e distante. Enquanto o carro começa a mover, Fukasuki olha pela janela, percebendo quão inesperado o dia se tornou. Ele pensa consigo mesmo que provavelmente é a primeira vez que uma garota foi à sua casa. O pensamento o faz sentar um pouco mais ereto, inseguro do que pode acontecer em seguida. É uma realização simples, silenciosa, mas para Fukasuki, marca o início de algo novo, algo que parece ser o primeiro verdadeiro ponto de virada em sua vida. Yua passa pela casa de Fukasuki e Shuko mais tarde naquele dia. Ela aproveita para lavar suas roupas e se refrescar com um banho. Nesse tempo, Shuko ficou ocupada com ligações relacionadas ao trabalho, sua voz ecoando suavemente de outro cômodo. Fukasuki, sentado no sofá, ainda não acredita que uma garota veio à sua casa tão repentinamente. Uma pontada de nervosismo o percorre, misturado com a preocupação de que ela possa pegar um resfriado após a chuva. Lembrando que tem remédios para resfriado, ele se levanta para procurá-los. Enquanto Fukasuki vasculha o armário, a porta do quarto se abre silenciosamente. Yua sai, agora vestida com as roupas de Shuko. Seu cabelo ainda está ligeiramente úmido, e ela agradece a Shuko e Fukasuki por deixá-la usar o chuveiro. Fukasuki olha para ela, momentaneamente atonteado. Pela primeira vez, vê Yua sem maquiagem. Seus cílios parecem longos e naturais. Naquele momento, ele percebe o quão bonita ela realmente é. Talvez até tão bonita quanto Coreia. Ou talvez mais. Yua percebe o olhar de Fukasuki e fica ligeiramente envergonhada, tentando esconder o rosto. Percebendo seu erro, Fukasuki se desculpa e rapidamente oferece fazer uma xícara de chá quente para ela. Ele também pega o remédio para resfriado, preocupado que ela possa ficar doente. Yua agradece novamente, mas se sente culpada por causar problemas. Alguns momentos depois, Shuko termina sua ligação e nota que Yua já terminou o banho. Yua menciona que Shuko até se esforçou para comprar algumas roupas íntimas para ela e expressa sua gratidão. Shuko pergunta se as roupas serviram bem. Yua assente, dizendo que serviram perfeitamente. Ainda assim, Shuko comenta que a roupa poderia ter ficado ainda melhor se fosse um pouco mais larga. Yua inclina a cabeça, curiosa, enquanto Fukasuki imediatamente entende o que sua irmã quer dizer, mas decide não comentar nada. Shuko entrega a Fukasuki um panfleto de pizzaria e diz que ouviu que Yua planejava comprar jantar no supermercado. Como o uniforme de Yua ainda está seco, Shuko sugere pedir comida para todos. Yua se sente incomodada por incomodá-los novamente, mas Shuko a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ela explica que, por estar frequentemente ocupada demais para cozinhar, pedir comida se tornou um hábito mesmo. Quando Shuko pergunta o que Yua quer comer, Yua aponta para a foto de uma pizza marguerita no panfleto. Fukasuki sugere adicionar mais coberturas, e Shuko inclui frango fritado como acompanhamento. Shuko então pergunta se Yua quer mais alguma coisa, já que pretende pagar o jantar para todos. Yua recusa educadamente, dizendo que vai pagar pelo seu próprio pedido. Shuko ri do comentário dela, brincando que ela escolheu a opção mais barata só porque planejava pagar por si mesma. Yua, parecendo um pouco desconcertada, admite que se sentiria estranho aceitar dinheiro de alguém da mesma idade que Fukasuki. Após uma breve pausa, ela muda de ideia e diz que também gostaria de pedir uma torta de maçã. Shuko concorda alegremente e Yua menciona que gosta de comidas doces. Enquanto esperam o pedido chegar, Fukasuki percebe silenciosamente quanto tempo fazia que sentia esse tipo de calor. Algo simples, comum, mas profundamente familiar. Quando a comida chega, todos comem juntos. Yua prova sua pizza e fica encantada, comentando quão boa está. Fukasuki nota que ela come de forma diferente de antes, mais silenciosa, mais atenta. Yua explica que isso é por causa do que aconteceu no dia anterior,
o que a tornou mais cuidadosa com tudo que ela faz. Shuko, sorrindo, interrompe a atmosfera calma, percebendo que ainda não se apresentou adequadamente. Ela diz a Yua seu nome e menciona que, assim como o de seus irmãos, ele carrega um significado de boa sorte. Yua se apresenta também e se desculpa, dizendo que seu nome soa azarado,